Um ambiente saudável de trabalho é o que todos queremos. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes, em função da natureza da atividade, há dificuldades para esse ambiente. Outras vezes, nós resistimos muito a adotar regras enquanto trabalhadores. Mas tem uma norma regulamentadora, a chamada NR1, que trabalha sobre gerenciamento de riscos e nos ajuda a construir esse ambiente mais saudável. Essa norma vai sofrer alguns ajustes que serão implementados agora, a partir de maio. E é sobre esses ajustes, os impactos dele no nosso cotidiano de trabalho, que vamos conversar hoje na Roda de Saberes. E eu convido você a seguir conosco, porque nós temos um time de convidados que vão nos explicar tudo direitinho. Conosco hoje na Roda de Saberes, Vânios Corte, auditor fiscal e gerente do Ministério do Trabalho e Emprego. Também conosco, Silvana Siqueira, que é psicóloga, gestora de RH na Fusopar e hoje presidente da Associação Serrana de Recursos Humanos, a ARH Serrana. Ainda conosco, o Gilmar Marcílio, que é filósofo, palestrante e tem falado muito sobre saúde mental, cuidado com a vida no ambiente de trabalho. Conosco também o Vitor Meregali, que ele é psicanalista e diretor de uma empresa recente aqui de Caxias do Sul, que é a Célise, Centro de Saúde Mental Corporativo, que vem tratar sobre esse assunto, né, Vitor? Bem-vindos. E Vânios, logicamente que eu quero saber de ti, quais são as principais mudanças que vão acontecer a partir dessa nova versão da NR1? Pode nos explicar? Posso tentar, Vânia. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Uma alegria estar aqui com a Silvana, com o Gil, né? Com o Vitor, né? Dizer que eu acho muito importante essa discussão sobre a NR1, porque a gente está falando de segurança do trabalho, né? Segurança e saúde do trabalho. Está falando sobre uma norma regulamentadora, que é um assunto que, via de regra, não faz parte do cotidiano das pessoas, né? E por conta dessa alteração da NR1, isso virou assunto. Hoje as pessoas, mesmo sem saber muito bem do que estão falando das mudanças da NR1, entendeu? Então, eu acho muito importante isso. Mas o que eu acho que as pessoas têm que saber é que a NR1, ela é uma norma que fala do gerenciamento dos riscos ocupacionais nos locais de trabalho. Ou seja, em cada local de trabalho, em cada ambiente de trabalho, podem haver riscos, né? Esses riscos têm que ser eliminados, porque o trabalho tem que ser um local seguro. O trabalho não deve ser feito para causar doença, não deve ser para causar acidente, nem para causar morte. Ele tem que causar a satisfação das pessoas. O trabalho tem que ser uma coisa positiva na vida das pessoas. Então, o que essa NR diz é que onde existir riscos, né, eles devam ser identificados, né, saber, olha, que tipo de risco tem em tal ambiente. Os riscos podem ser de vários tipos, riscos de acidente, risco químico, biológico, risco ergonômico e agora riscos psicossociais que aparecem formalmente, mas já existiam antes. Então, o que essa norma diz é que os riscos nos locais de trabalho têm que ser identificados, né, controlados ou eliminados, né? E a gente tem uma epidemia de adoecimentos no trabalho, de acidentes de trabalho. Qual é o principal? A gente sabe que Caxias do Sul é uma terra de indústria forte. Então, tem os acidentes de trabalho que são da operação, né? Sim. Mas, para além disso, assim, a gente tem agora esse aspecto psicossocial. Vânios, hoje, quais são os principais problemas que o nosso trabalhador caxiense tem enfrentado? A gente tem um índice muito grande de acidentes de trabalho típicos, né? Tipo corte, laceração, principalmente de membros inferiores, de mãos e braços, né? Porque é muito trabalho, né, em metalúrgica, enfim, e aí é muito comum esse tipo de acidente, né? Tem muito acidente de trabalho com perna e tem muito adoecimento. Esses adoecimentos, se pegar, o principal é ortomuscular, né? As pessoas trabalham em posição ruim, né, ficando muito tempo em pé, forçando coluna, etc. Repetindo exercícios também. Sim, movimento repetitivo. Tudo isso causa não um acidente típico, que é esse de corte, mas um adoecimento das pessoas. E nessa questão do adoecimento surgiu muito forte a questão do adoecimento também mental, problemas de saúde mental, né? Que não ocupa o primeiro lugar na escala, mas ocupa um lugar importante, né,
na questão dos afastamentos. Então, essa ANR prevê que todos os riscos devam ser controlados. Ela não fala de um risco específico, ela fala de risco de acidente, risco causado por agente químico, físico, biológico e ergonômico. Então, todos esses ambientes têm que ser controlados. Eu digo, Vânia, assim, que é tipo, né, tu que é mãe, né? Que tu tem uma menina, né, em casa, aquela menina querida, a Martina querida, tu dentro de casa tu faz o gerenciamento dos riscos. Tu sabe o que tem na tua casa que pode oferecer risco para a Martina. Então, se tem uma janela, tu vai botar uma tela para que ela não caia. Se tem uma escada, tu bota uma proteção para que ela não caia. Enfim, várias situações que tu vai fazendo na tua casa como gestora desses riscos. Nas empresas tem que se fazer a mesma coisa. Entendeu? Tem que se pensar exatamente em verificar aquele local de trabalho e dizer o que aqui pode estar causando risco. Risco de acidente e adoecimento. E tomar as medidas para eliminar esses riscos. É isso que a NR1 diz e as outras 35 NRs em vigor falam. Porque nós temos 36 NRs em vigor, cada uma falando de algum assunto. E quando tu tem um estabelecimento onde tu emprega pessoas, tu vai ter que verificar qual NR se aplica para o teu caso e tu vai ter que adotar o que nela está previsto. Eu sempre digo, nenhum acidente acontece por fatalidade. Nenhum acidente acontece por acaso. Ninguém adoece do nada. É porque alguma norma deixou de ser cumprida, alguma medida de prevenção deixou de ser adotada. E é isso que a NR1 prevê, que tu tenha que gerenciar esses riscos, controlar esses riscos, né? Seguindo as determinações e as orientações das outras NRs. Silvana, nossas empresas estão preparadas para esses ajustes? E também te pergunto, bom exemplo que o Vânia falou, né? A gente usa as alegorias da infância. Eu sempre digo para minha filha, Martina, você não pode colocar o carregador do tablet na tomada e nem no tablet. Quem faz isso sou eu, a mamãe. A gente sabe que há um exercício também dos RHs, do pessoal da engenharia de trabalho, que procura orientar os funcionários, mas nem sempre o funcionário adota, inclusive, EPIs. Tem uma resistência também. Como é que você enxerga? As empresas estão preparando esses planos de gerenciamento de riscos? O trabalhador está sendo parceiro nessa história? Muito bem, então, olá, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, Vânia, por estarmos aqui, né, com esse time aqui, que tem um conhecimento sobre o assunto e com certeza a gente vai levar aí para os telespectadores, né, um pouquinho de conhecimento sobre informações sobre esse assunto, que é um assunto tão polêmico, né, quando nós falamos em NR1, surgem aí muitas dúvidas ainda, as empresas manifestam ainda, né, algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas preocupações. Como que nós, dentro da organização, temos administrado isso, né? Eu entendo que não são só palestras, não são só orientações, né? Eu acho que vai muito além. Quando a gente fala em prevenção, em cuidado com o trabalhador, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo que esteja na cultura da empresa. E eu vejo que este é um grande desafio, porque as empresas da nossa região, elas têm uma cultura, né, de trabalho, de tradicionalismo, e elas estão se modernizando, né, aos poucos, e algumas numa velocidade um pouco maior, outras com mais dificuldades. Porém, o que elas precisam olhar e considerar é que as pessoas elas precisam estar no centro. O bem mais importante das empresas são as pessoas. E quando elas verdadeiramente conseguirem enxergar isso e tratar não só um cumprimento de norma, né? Não fazer, eu vou fazer uma norma, vou fazer uma palestra, ou vou fazer um evento, ou vou documentar para cumprir. Não. Eu acredito muito que tem que ser algo que esteja na cultura, algo que esteja no dia a dia, né? Então, vai muito além, são ações, são um conjunto de fatores, né? Hoje nós trabalhamos, por exemplo, isso desde a seleção. Então, nós trabalhamos com avaliação psicológica para todos os nossos perfis, para todas as pessoas que ingressam na empresa.
de forma bem estratégica, porque a gente gosta de conhecer a história dessa pessoa, né? Como que é, onde que ela mora, com quem ela convive, como que foi a infância dela, né? Então, como psicóloga, eu entendo que é extremamente estratégico nós termos este olhar humano, para que a gente possa dar continuidade depois no desenvolvimento desses profissionais. Silvana, tu está falando assim, olhando para essa pessoa, eu também olho para a carreira dela. Porque, como o Vânia comentou, a gente tem doenças mentais que começam a surgir. Depois acho que o psicanalista vai nos ajudar, o Gilmar também. E às vezes, não só o acidente propriamente dito, mas às vezes tu tá ali tentando avançar na carreira e não consegue espaço e acaba adoecendo porque não vê um cenário de progresso. Olhar para a pessoa significa olhar para essa carreira também e dar oportunidades a ela? Sim, quando a gente fala em olhar para a pessoa, a gente tem que criar espaços de escuta ativa. Espaços de escuta ativa são espaços onde as pessoas podem e sintam liberdade para trazer os seus anseios, os seus desejos, as suas dificuldades. E eu entendo que isso vem muito também da liderança. A liderança é extremamente importante nesse papel. Porque se não for, a liderança não estiver aberta, não estiver de fato preparada para lidar com isso, a pessoa não vai conseguir se desenvolver. Porque tem que ter um espaço de segurança psicológica. Eu acho que isso as empresas, as organizações, elas precisam trabalhar muito assim. Isso é um fator extremamente importante. As pessoas precisam sentir essa segurança para chegar, para entrar na sala de um diretor, para acessar o RH, para acessar um gestor, como ele acessa o colega, de forma aberta, de forma leve, para trazer as ideias, para trazer os desejos, né? Então, eu acredito muito no desenvolvimento interno, eu gosto muito, assim, de promover internamente essa trajetória. Eu acho que quando a gente tem uma cultura forte de desenvolvimento, com treinamentos bem organizados, com um olhar para essa pessoa, eu tenho exemplos dentro da empresa que eu gosto de citar, que chegou uma profissional no passado e ela disse assim, olha, eu fui comissária de bordo por muitos anos e eu decidi, né, em função da maternidade, que eu não queria mais seguir essa carreira. E aí eu olhei para ela e disse assim, nossa, mas essa menina é muito boa. Aí fiz a avaliação psicológica dela, identifiquei ali, né, os fatores extremamente importantes e que enxerguei uma trajetória, assim. Aí eu disse, bom, vamos dar oportunidade. E aí a gente deu oportunidade, ela tinha já o inglês fluente, hoje ela é responsável pela área de importação da empresa. Então, assim, eu acho que esse olhar humano e essa escuta ativa, isso impulsiona, né, e faz com que a gente consiga, de verdade, assim, impulsionar essas carreiras, dar oportunidades para as pessoas. Gilmar, olha só, né? Tem que olhar para a pessoa. O Gilmar, assim, a gente lê muito os teus textos e se encanta por essa capacidade que tu tem de falar das pessoas, de olhar para elas e nos ajudar, né, a ter uma melhor saúde. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, é fácil fazer esse exercício? A norma, a NR1, eu li toda ela, tanto a que está em vigor quanto a outra, não fala disso, mas está imbuído esse tipo de olhar para o nosso empregado e enxergar potências. Você que tem percorrido empresas, que eu sei também palestrando, tem visto os empregadores, os patrões, não se fala mais quase esse termo, mas fazendo esse exercício de olhar para o trabalhador? Vânia, obrigado também pelo convite. Isso é um dado de realidade, né? As pessoas têm muita resistência, né? Eu já trabalhei em grandes empresas, hoje eu trabalho em 3 hospitais de Caxias, que são áreas onde tem uma grande fragilidade emocional, por lidar com pessoas que estão numa situação limite, estão passando por situações muito adversas. Quando a gente dá esse espaço para que as pessoas expressem as próprias dores, a gente vai entender algo fundamental. Isso o reflexo que elas têm na empresa, ela é determinado pela forma de vida que elas têm no âmbito familiar.
Eu trabalho geralmente com imersões. Eu trabalho com grupos de 20, 30 pessoas, fico o dia inteiro, né? E assim, a metade do tempo ela tem que ser gasta simplesmente acolhendo. E a gente percebe que aquele membro cortado, aquilo que o Vânio se referiu anteriormente, né, que realmente está muito presente, ele é uma consequência da desatenção, da ansiedade, da depressão, questões ligadas ao dinheiro, aspectos econômicos, né? Muitas pessoas trabalhando em 2 empregos. Então, tudo isso fratura a tua atenção e quando tu vai para o teu trabalho, tu já vai num estado, assim, bastante comprometido. Preocupações de sobrevivência e familiares. Exatamente, E quando a gente percebe que muitas pessoas sofrem em casa um tipo de violência não catalogada, que é a violência da indiferença. Né? Porque hoje essa questão do celular e da imersão assim, nas redes sociais, ela não é mais geracional. Qualquer pessoa dos 80 aos 8, né, eu começo do limite até o início, já vai, né, porque tudo é feito para criar essa dependência. Né? Nas redes sociais não existe tempo, não existe espaço, né? E tudo te chama para não sair de lá. E aí, quando tu volta para a realidade, que é sempre bem mais difícil, né? Tu não volta ao godoado, né? Tu tem que enfrentar situações adversas, complexas e nem sempre tu consegue ter um espaço dentro da empresa que te acolha. Um dos meus propósitos no trabalho é justamente encaminhar as pessoas por uma terapia. Né? Porque tem muitas resistências, principalmente nós homens, e eu percebo isso no âmbito em que as pessoas trabalham mais em chão de fábrica, né? Com perdão dessa expressão, mas as pessoas têm mais resistência. Só que quando elas se abrem para essa possibilidade e elas percebem as mudanças significativas, depois de 4, 5 meses, elas se tornam agentes que propagam esse tipo de tratamento. E é bonito demais a gente ver isso. O que eu faço é uma espécie de terapia coletiva, né? Que também eu acho que vai ao encontro desse propósito, né, Vânios, da NR1, que é tudo, né? Como tu falou, não é só, né, tem a questão de segurança, como estão sendo cuidados, né, as máquinas, tem toda uma coisa objetiva e, assim, pragmática, mas se tu dissocia do aspecto psíquico, é muito difícil tu resgatar essa saúde que realmente está muito... a gente sofre muito. Veja o número de suicídios, né? Jovens que não conseguem aguentar uma realidade que é um pouco mais complexa, eles simplesmente ou se automutilam. Tem um processo muito grande de automutilação nos adolescentes. São essas dores que não se conseguem suportar. Vitor, psicanalista, né, dono de uma empresa que trabalha sobre a questão da saúde mental, o Marcílio comentou sobre a questão desse adoecimento, né? O burnout é uma doença que tem crescido, né? Que é em função disso, dessa incapacidade de você lidar com aquilo que está acontecendo e aí sofre. O trabalhador precisa ser ouvido? Então, Vânia, obrigado pelo convite, colegas. A norma agora, falando, né, da NR1, que todo mundo fala, aquela coisa toda, ela veio agregando, como o Vânio falou, já está em vigor, já tinha isso, ela só foi atualizada e incrementou. Olha, o aspecto de saúde mental você precisa olhar com mais atenção agora, porque isso traz um adoecimento também, né, que não estava sendo olhada tão de perto. Então, hoje a gente tem os riscos psicossociais que precisam ser vistos, um deles o burnout, que está batendo recorde, está passando mais que o câncer hoje, então de afastamento e tudo isso. Então, é por isso que o governo traz essa movimentação da NR1. No dia, se não me engano, dia 16 de março agora, o Ministério de Trabalho e Emprego lançou uma cartilha de como, entre todas as NRs, ele também coloca, acho que da página 70, são 140 e poucas páginas, da página 70 e poucos ali em diante, começa a falar sobre NR1, que são 13 riscos psicossociais que você precisa identificar dentro da empresa. Então, não é a pessoa, não é o trabalhador, é o ambiente, como o Vânios falou, é o ambiente de trabalho, o que ele te causa, o que ele proporciona, qual é o risco que ele
que ele te traz de adoecimento. E nesse caso é estrutura, é convívio, tudo está Estrutura. englobado, Vitor? Tudo englobado. Estrutura, convívio, liderança. Gente, hoje para ser líder é muito complicado. Acho que os colegas aqui... Porque o líder tem o chefe em si, que está lá, passa para o líder precisa filtrar isso para não chegar lá com uma cobrança tão exigida ali, tão forte, para que não cause um adoecimento. Um assédio Um até. assédio, justamente. Então, a gente, além do burnout, assédio, comunicação... Bullying também existe, não tem? Comunicação violenta. Então, a forma hoje como você vai falar com o teu funcionário, ou o líder vai falar com... é muito complicado. Então, precisa de um treinamento, precisa de uma filtragem aí muito específica. E eu vejo como, dentro da empresa, que a gente tem digamos assim, um atendimento muito grande, como o Gil falou, homem é um pouco menos, eu acho que tem não um preconceito, uma resistência masculina ali de procurar ajuda, porém, a maior parte é sobre relacionamento. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, em qualquer coisa, mas relacionamento é o principal. Que interfere. Interfere. Relacionamento com o líder, relacionamento com o colega. Então, é muito importante isso. Se a gente não olhar, como a Silvana falou, para as pessoas, e não as pessoas como pessoas, não como um crachá dentro da empresa, vai mudar muito. E quando o empresário conseguir entender que esse risco psicossocial, esse adoecimento, ele consegue tornar em um ativo dentro da empresa, ele vai ganhar muito mais com isso. E agora, então, a gente vai encerrando esse bloco, porque daqui um pouquinho esse time aqui vai nos explicar na prática como é que a gente pode, então, reduzir esses impactos, principalmente negativos do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Fique conosco, estamos falando sobre saúde mental no ambiente das empresas. Daqui um pouquinho, mais Roda de Saberes. Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama. Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. Oi, gente! Hoje o nosso papo é sobre economia da casa e uma notícia que faz toda a diferença no planejamento financeiro das famílias brasileiras, trazendo alívio real para o bolso de quem ganha menos. Se você ainda não sabe, vale lembrar. O governo do Brasil anunciou uma mudança histórica. A partir de janeiro de 26, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total para essa faixa salarial. E quem ganha até R$7.350 vai ter desconto no imposto. Agora, mais de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto. E essa economia pode significar muito nas contas do dia a dia e no orçamento da casa. Para equilibrar essa balança, os super ricos que ganham mais de R$600.000 por ano passarão a contribuir com uma taxa mínima. Então quem ganha menos tem IR0 e quem tem muito começa a contribuir de forma justa. Quer entender os detalhes? A gente vai deixar um link na legenda para você conferir todas as informações.
Roda de Saberes, conversando sobre saúde mental nas empresas e tendo principalmente como foco as mudanças na norma regulamentadora NR1, que trata sobre os gerenciamentos de riscos ocupacionais. Conosco hoje, Vânios Corte, do Ministério do Trabalho. É que tu curte tanto, Eu curto. Vânia, né? Olha Olha o inconsciente. Já muda, né? É lindo, né? É lindo isso, né? E a Vânia e Vânios, Vânios né? e Vânios, né? Silvana Siqueira, da RH Serrana e também da Fusopar, o Gilmar Marcílio, que é filósofo, um entendedor do humano, aqui conosco, e o Vitor Meregali, que é da Célise, uma empresa que trabalha com a saúde mental. Obrigada por estarem conosco. E, Vânios, o Vitor estava nos falando sobre esse cuidado com o trabalhador, essa escuta. Eu quero saber se o Ministério do Trabalho, se o poder público tem políticas públicas voltadas a isso, para além das exigências que competem às empresas. Primeiro, Vânia, deixa eu só, pegando essa deixa do Vitor, dizer uma coisa que eu acho que é bem importante quando a gente fala em saúde mental, em NR1. A NR1, ela não está obrigando as empresas a se preocuparem com a saúde mental dos empregados. A gente ouve muito isso. A partir de 26 de maio, as empresas têm que cuidar da saúde mental dos seus empregados. Não tem. Não deem palpite na saúde mental dos seus empregados. Não é papel da empresa. Até porque eu morro de medo quando uma empresa resolve dar palpite mental na saúde, né? Na saúde mental de alguém, né? Vai sugerir uma terapia porque minha tia fez e deu muito certo, sabe? Essas loucuras. O que as empresas têm que se preocupar é com a sua saúde. O que a NR está dizendo é o seguinte: tu tem que avaliar se no teu local de trabalho está causando doença. É isso. Tu não está preocupado com a saúde do trabalhador individual. O problema não é o problema psicológico de cada um. O problema é se a empresa está doente ou não. Se as empresas estão adoecendo as pessoas ou não. E é isso que acontece. Hoje a gente tem um número, se tu pegar assim, a gente teve o ano passado 540 mil afastamentos, né, do trabalho por problemas de saúde mental. 540 mil, tá? Se tu pegar o que é vinculado ao trabalho, oficialmente, é menos de 3% disso. Porque não aparece, sabe? Ninguém reconhece que o ambiente de trabalho está adoecendo. É tóxico, né? insalubre. Sim, e sabe? Em muitos lugares é. Hoje, assim, o Vitor falou, tem 13 itens que tem que ser avaliado. Tem um só, Vitor, é assédio. O grande problema nas empresas é assédio moral. Tá? E o assédio moral que causa isso. Nomenclatura e Sim, virou CIPA, assédio também, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, porque esse é o grande problema. É isso que adoece as pessoas. É a pessoa não ter um ambiente de trabalho onde ela se sinta bem. Tu imagina o inferno que é tu chegar num lugar e trabalhar 8 horas e 48 minutos, né, para quem trabalha nessa jornada, num lugar que te faz mal. Um lugar que te adoece. As pessoas têm medo de denunciar, né? Não, e as pessoas, óbvio, né, Gil? Porque se tu denuncia, tu vai perder o emprego. Exatamente. Então, sabe? E aí as normas exigem, inclusive, que tu tenha um canal de denúncias para que tu possa denunciar que está acontecendo aquilo, porque vamos imaginar que o gestor não saiba. E esse canal de denúncia não serve para rigorosamente nada. Porque as pessoas denunciam. É o gestor que é o causador. Pois é, é muito comum, às vezes, o trabalhador que cria a ideia, cria a proposta e tal, e o gestor vai lá e se apropria daquilo, ou o subgestor, né? Porque tem, às vezes, caminhos no percurso até o CEO. Né? Sim, é isso. Por isso que a gente diz assim, ó, tá, vai ter essa NR1, onde tu vai ter que avaliar os riscos psicossociais. Mas, e aí hoje a gente tem ouvido isso, tem profissionais que estão fazendo já essa avaliação e apresentam isso para o proprietário da empresa ou para a direção e a direção não aceita. Como que tu está dizendo que aqui tem assédio? Porque é isso que tu vai ter que dizer. Tu vai ter que reconhecer que tem assédio. É mais fácil reconhecer que tem um risco físico, um risco químico, um risco de acidente do que um risco psicossocial. Então, Vânia, assim, ó... É palpável, né? Não, e depois, também se matar não tem problema. Agora, reconhecer que o teu ambiente é tóxico é muito difícil. Tá? E é isso que a gente está lidando. Então, hoje essa discussão da NR1 e dos riscos psicossociais, a gente tem que levar em conta isso, dessas dificuldades que são. E né? como é que a gente faz, na prática, com que isso modifique uma ação? Não, às vezes é simples, assim, às vezes é complexa, mas assim, desde a mudança no ambiente, eu sei que tem empresas que têm espaços de lazer, tem empresas que estimulam viagens
que tu traz de receita para resolver isso, Vânia? Assim, Vânia, no primeiro bloco eu te dei o exemplo que é tu que sabe os riscos que tem na tua casa. Não sou eu. Né? tenho que admitir. Por mais qualificado que o Vitor seja, não é ele que vai saber que risco que tem psicossocial naquela empresa. A primeira coisa é tu identificar se existe esse problema ou não. Né? E aí tu vai identificar e vai dizer, bom, aqui na minha empresa tem isso. Né? As pessoas estão reclamando, né, que um determinado supervisor, porque pode ser isso, às vezes pode ser um problema institucional da empresa, às vezes não, pode ser de uma ou de outra pessoa, né? Mas tu tem que estar aberto para verificar se isso está acontecendo ou não naquela empresa. Mas, Vânia Corte, Vânia se a Marta. pessoa não admite isso, a outra empresa também, o outro gestor O não que admite. vai não acontecer, admite. Vânia? Onde é que entra o poder público? Não, o que vai acontecer? O que tu vai verificar como isso? Né? Tu vai verificar que aquela empresa tem um número de afastamento por CID de saúde mental muito mais elevado que a média. Tu vai identificar que dentro daquela empresa, em determinado setor, tu tem isso. Né? Tu tem nível de afastamento, tu tem isso, Vânia, pedido de demissão, tu enxerga toda hora. Tu tem um setor de uma determinada empresa que o número de pedidos de demissão é muito mais alto que nos outros. Por que isso está acontecendo? Se todo mundo trabalha no mesmo lugar, se todo mundo ganha, né, a mesma coisa, se realiza a mesma atividade, é porque tem algum problema de gestão lá dentro. E como é diagnosticar? Você diagnostica e pode agir? O Ministério Quem age? tem que fazer isso, em primeiro lugar, é o próprio empregador. Porque é ele que sofre as consequências disso, Vânia. As coisas chegam para nós também como denúncia. Quando chega na gente, é que aí o troço já virou, sabe? Como recentemente numa das grandes empresas de Caxias chegou. Tantas denúncias de assédio moral que foram feitas em determinado gestor, todas feitas pelo canal institucional, eles pegavam essas denúncias e diziam, tá bom. Avaliavam, reconheciam que realmente tinha ocorrido o assédio moral, mas não tomavam providência nenhuma. Ou seja, isso já é um assédio institucional, porque eles estavam gostando desse assédio, sabe? Qual é que são as consequências? Bom, tu vai ter a fiscalização, vai ter a ação do Ministério Público do Trabalho, tu vai ter afastamento de trabalhador que foi treinado, foi qualificado e não consegue mais trabalhar naquele local, tu vai ter adoecimento. Ou seja, é isso que as empresas que não se atentam, né, em cumprir, né, com as suas obrigações estão gestando, né? Estão gestando um ambiente de trabalho onde as pessoas não conseguem reter. Isso. E aí reclamam, ninguém quer trabalhar, nossa, ninguém mais quer trabalhar. Mas quem é que quer trabalhar num ambiente assim, onde tu passa a maior parte do teu dia, né, sendo tratado dessa maneira? Mas isso acontece, a gente ouve, nossa, mas isso não acontece, acontecia no passado, acontece agora. É real. Acontece todo dia. Real. Sabe? Silvana, e aí nesse caso perde a produtividade, inclusive, que a gente fala, tu que é gestora de RH, está correlacionada ali com o impacto, a produtividade da empresa, os lucros da empresa. Esse cenário aí só tende a baixar o lucro, não é? Com certeza esse impacto ele é sentido muitas vezes pelo empregador no número lá na última linha, né? Então, com certeza perde em produtividade, perde em ambiente, perde em vários fatores. O que é extremamente importante para que a gente possa... Da onde eu começo, né? Muitas vezes começa... A principal dúvida é... NR1, o que eu faço? Né? Qual o ponto de partida? E eu entendo assim que nós temos que começar identificando o nosso ambiente. Olhando para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, como que ele é, como que as pessoas estão se sentindo. E isso a gente consegue identificar a partir de uma análise, né, mais profunda daqui a pouco, através de uma pesquisa de clima, de um diagnóstico bem feito, de uma análise ergonômica, né? É um conjunto de fatores, mas a gente precisa começar olhando para esse ambiente, né? Hoje em dia tem N ferramentas aí que são importantes e eu acho que isso tem que ser conduzido de forma imparcial. Quando a gente fala em pesquisa de clima, identificação e diagnóstico de ambiente, muitas vezes a empresa pega, aplica, né, com aquela ferramenta que é administrada de forma caseira, e se isso não for feito de forma imparcial e que as pessoas realmente sintam que é uma ferramenta confiável, algo que elas não se identifiquem para falar, eu acho que isso gera muitas vezes um tiro no pé. Mais um problema. Mais um problema. Então, a empresa tem que começar por aí.
identificando, olhando para o seu ambiente, abrindo um espaço. A nossa diretora Carol comentou esse abrir o espaço, mas também fazer ações que promovam melhorias. Ela comentou que na Suécia, ela questionou a questão das viagens, né? Existem essas ações que psiquiatras, médicos sugerem isso, que se oferte, né, aos funcionários viajarem, explorarem a natureza, mas a empresa também talvez tenha que deixar algum espaço para isso. A gente não enxerga isso muito por aqui. Eu sou suspeita em falar, né? Porque dentro da Fusopar, todas as mulheres que entram, elas já recebem um título de Fusolinda. Então, as Fusolindas, uma vez por ano, elas têm uma viagem. Então, como nós temos filiais espalhadas pelo Brasil, nós já fomos para São Paulo, para Porto Alegre, para Salvador. E aí, quando a gente fala em viagens em grupo, nós estamos falando de abrir espaços onde nós levamos aí na última viagem 30 pessoas, né? Que foi desde a senhora que faz o café, a gestora do financeiro. Então, não existe uma hierarquia, existe um time, existe um grupo. A empresa custeia? A empresa patrocina algumas coisas, a empresa cede, libera as pessoas, né? Então, dependendo, por exemplo, para São Paulo, a empresa liberou as pessoas para irem, né? Na sexta-feira, abonou a sexta-feira. Aí, quando nós fomos para Bahia, que era um pouquinho mais, era uma agenda maior, então a empresa liberou essas pessoas para saírem de férias, todas juntas naquele período, e custeou algumas coisas. Então, a empresa fomenta isso, com alguns benefícios, com alguns incentivos. E as pessoas adoram, porque assim, a gente vê pessoas realizando sonhos. Pessoas que nunca tinham viajado de avião, que muitas vezes não vão ter condição daqui a pouco de ir com a família, né, para a Bahia, e puderam entrar no avião com colegas, apoiando, uma emprestando o cartão para outra lá para poder gente que nunca veio de avião, né? Exato. Tem muitos casos. Nem foi na praia. Muitos, assim, foi mágico isso. Então, assim, nós temos essa cultura e é algo assim que não só a viagem, mas assim, celebrações, né? A cada 6 meses a gente comemora o PLR, que é a participação de lucros, e a gente vem fazendo isso desde 2006, porém desde 2014 ininterruptamente, a cada 6 meses. Então as pessoas celebram, nós colocamos, tem espumante, é uma festa, né? Então a gente costuma dizer que comemorar as pequenas vitórias, conquistas, é algo que está no nosso DNA. Celebrar muda os ambientes, o clima no ambiente de trabalho? Sim, mas eu acho que ele pode ser também paliativo, né? Porque, por exemplo, a gente vê muitas situações maquiadas. Eu fui em várias empresas, por exemplo, que eles tinham assim, a câmara da descompressão. Era uma câmara assim, tinha um isolamento térmico, acústico, e as pessoas iam lá e gritavam, exorcizavam as suas dores e depois voltavam. A gente sabe que isso não funciona, né? Toda mudança, ela passa por um processo lento de consciência, é muito mais profundo. Mas eu penso numa questão que talvez não tenha sido levantada hoje ainda, que é a do excesso de diagnósticos, né? Eu analiso, assim, pelos jovens com os quais eu tenho contato na prefeitura, que eu trabalho também, né? Sou servidor público. Qualquer gripe é assim, um atestado de 1 semana. Então tem uma fragilização que também tem um comprometimento por não assumir isso. Eles pegam e caem fora do trabalho. Todo mundo se enquadra em algum CID, todo mundo tem alguma pequena doença, né? Talvez não seja politicamente correto falar isso, mas para quem vivencia isso, está absolutamente presente na realidade das empresas, né? E essas questões que o Vânios levanta, realmente, né, eu acho que é verdade, não é preocupação da empresa se preocupar com a saúde individual. Mas quando 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas contaminam um ambiente e não existe nenhuma ação efetiva para isso, né, e não tem comunicação entre as hierarquias, a probabilidade disso se tornar exponencial é muito grande, né? Mas
Um pouco por medo, um pouco por consciência, eu vejo que os empresários já estão se mobilizando. Mas ainda tem aquilo, ops, a lei vai me alcançar, então eu preciso fazer. Só que no segundo momento, como a Silvana colocou muito bem, isso vai reverberar numa produção maior, pessoas saudáveis, que é o que o empresário quer, ao fim e ao cabo de tudo, né? Que a produção seja boa no final do mês, né? Não adianta a gente romantizar, mas é isso em última instância. Então, quando isso traz esses benefícios, tem um investimento. E Marcílio, tu fala muito dessa juventude, né? Que é a juventude também que está talvez ingressando no mercado de trabalho, começando a conhecer o ambiente das empresas, das prestadoras de serviço. E ela está, antes tu comentou sobre a sedução das telas, né? Desse mundo de redes, assim, que é um mundo ficcional, de ficção, né? De bonito. E eu queria saber de ti, assim, como é que tu está enxergando, ao mesmo tempo, esse jovem que falta ao trabalho, né? Que foge desse regramento, mas isso talvez não seja por conta dessa oferta de ficção que está chegando na vida dele? Eu acho que é muito bem posto isso, porque cada vez mais os adolescentes, os jovens adultos, se desinteressam pelo processo relacional, do diálogo. Tanto que, Vânia, eu estou mentindo, nós que somos mais velhinhos, né? Tu liga para uma pessoa, para um adolescente, é quase ofensivo. Em primeiro lugar, ele não atende. Tipo assim, sabe? Quem usa telefone para ligar é velho, né? Com certeza, é um sinal. Se tu vê assim, alguém falando no telefone é velho, porque eles não falam, né? Não. E é um ato assim que os paralisa, eles não fazem algo disso, né? E quem leu A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, está tudo lá, né? E eu tenho muito cuidado com essa conversa, assim, mas os jovens, isso é muito complicado, porque toda geração teve os seus problemas, tu vai desde o início em que isso foi catalogado, sempre teve esses abismos, nunca tão grande como agora, né? Que de uma geração para outra, a gente pulou 500 anos, né? Até o final da Idade Média, quem fosse ferreiro, teria um filho que seria ferreiro também. Então, não tem a angústia das escolhas, que hoje eles têm, né? Sim, até a Carol estava me trazendo que uma pesquisa do IBGE mostra quanto a tristeza tem afetado os jovens. De 10, 3 são afetados pela tristeza. Que tem e a solidão. Mas que tem muito a ver também com a incapacidade de aceitar a frustração, né? Eles caem diante de qualquer... Né? Que tem a ver... Não persiste, né? Que tem a ver com a hiperproteção dos pais, né? Inclusive nas escolas onde eu vou fazer palestras, a gente tem essa grande queixa de que quem gerencia a educação dos jovens são os pais, nas particulares principalmente. Eles são os mantenedores, então eles vão direcionando para a maneira como, embora tenha melhorado muito no aspecto crianças longe do telefone, tem se recriado um ambiente saudável. Gilmar, hiperproteção, superproteção, mas também, de um outro lado, negligência. Porque a gente ainda tem, né, pais negligentes. É uma terceirização educacional. Porque eu lembro claramente, assim, que às vezes os pais, as crianças crescem, viram adolescentes, viram jovens que vão para o mercado de trabalho, ali chegam no ensino médio e os pais dizem, agora ele vai andar sozinho. Chega na faculdade, agora ele vai andar sozinho. E neste momento que talvez esse jovem mais precise de um suporte familiar, claro, racional, não tão super protetivo, né? E aí o pai abandona. O pai e a mãe, enfim, a família, a estrutura familiar que tenha, abandona. Mas tem o oposto também. Normalmente, hoje, os adolescentes encerram essa fase aos 45 anos, na casa dos pais, né? Então, tem todo aquele... É confortável, é bom, porque é um universo que te dá a sobrevivência, te dá o básico e, ao mesmo tempo, tu tem a liberdade, né? E faz tudo, na verdade. Tem mães que fazem tudo, né? Mães que fazem tudo. Exatamente. E quem assistiu a série Adolescente sabe que o grande perigo não é o que acontece na rua, mas o que acontece no quarto, né? Os 2 Instagrams de todos os adolescentes. A gente olha e diz, mas, nossa, só postou 4 fotos. Mas para eles o Instagram público não tem valor nenhum. É um Instagram privado, né?
todo o território que nem sempre a gente está dentro. Exatamente. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que é muito cedo a gente fazer um diagnóstico definitivo. Nós estamos encantados com esse processo, mesmo com a inteligência artificial, com os algoritmos. Eu penso que, como tudo, né, apogeu, decadência, esse movimento da vida. Daqui a pouco, eu digo daqui a 30, 40 anos, nós vamos nos saturar e nós vamos voltar a algo que é mais saudável. Já tem pequenos movimentos nesse sentido. É um ciclo. É um A ciclo. gente conversou outro dia, né, Gilmar, da paciência. Às vezes tem que ter uma maturação. Os Nossa, processos precisam de tem que maturação. ser um pouco zen, né? Porque senão E não- vamos fazer parte das estatísticas. Mas a gente sabe que na prática nem sempre é possível ser zen, Vitor. E o celular tá ali batendo todo dia a porta do trabalhador. Porque o trabalhador bate o ponto, sai de lá, mas o trabalho não sai dele. Isso. E a gente está vendo isso independente da área. Desde o chão de fábrica, do trabalhador, né? A senhora que faz a limpeza. O serviço vai junto com a gente. E a gente não tem o pagamento disso e não tem o reconhecimento, às vezes, pelo trabalho a mais feito. Justamente. Como que a ANR vai atuar? Como o senhor lá na CELES também pensa isso e ajuda a orientar as empresas para que enxergue diferente? Como é que a gente vai transformar esse uma medida. tempo que não é pago em valor ou em reconhecimento, enfim, não sei como se daria. O que acontece? Como o Vânios falou, né? A NR1 vem para você medir o adoecimento dentro da empresa. Mas como a gente faz para separar a vida pessoal da vida dentro da empresa? Antigamente, você saía da empresa, desligava o telefonezinho, era o telefone fixo, desligava o telefone lá e só no outro dia. Hoje você tem um mundo na mão. Você chega em casa, esqueci de mandar aquele e-mail, vai lá. Ou o chefe pede, eu preciso disso aqui, tu consegue fazer para mim? Você faz. Então, a gente não consegue, hoje as pessoas não conseguem desligar. Nós mesmo aqui, gente, pergunta para vocês, quem consegue sair do trabalho, ir para casa e não pensar no trabalho? Ou, ao contrário, você sai do trabalho, vai para casa, né? Como fica isso? Né? Um exemplo, você tá com a sua filha doente. Tá aqui, você recebe 10 mil reais ali para fazer o trabalho de 8 horas. Consegue te concentrar e produzir? Então, quando o empresário sente essa dor, ele pensa que, vou aumentar o salário da Vânia para ela voltar a me produzir o 100%. Consegue? Você está com um filho doente, você está com uma dívida, você está separando do marido, ou brigou com o marido, com um namorado, ou com a namorada, enfim. Como medir isso? Se o mundo está aqui na tua mão, Como? como você vai conseguir Vitor, fazer isso? que é possível? Aí é que a gente vem para ver essa parte que as empresas não dão. É isso que a NR pede, sim, concordo plenamente. É isso mesmo que não tem o que fazer. Porém, o empresário ele precisa olhar, como a Silvana falou, para o lado humano. A gente precisa olhar para os profissionais não como um CPF, mas como uma pessoa que tem problemas em casa, e como a gente fazer para separar isso? Não tem como você fazer, como separar. É impossível hoje, com a conectividade que a gente tem na mão, com celular, com telas, com tudo, você não consegue. É impossível hoje você conseguir isso. A não ser que... Isso é uma responsabilidade, falando como o Gil falou, de adolescentes, de crianças, diminuir essa parte de telas. É uma responsabilidade dos pais, das escolas e do Estado. Estado que eu digo como governo. O que o governo faz? A Austrália proibiu jovens de menores de 16 anos de tela de nada. Porque está se criando uma geração que não está pensando. Outro dia eu vi uma reportagem acho que o Ministério Público, eles chamaram de, como é que era? Não era alguma coisa que é equívoco de IA. Uma defesa feita por IA, com um monte de erro. Um advogado, como pode ele fazer uma coisa dessa e apresentar ao Ministério Público como defesa? Então está se criando uma geração que não estão pensando mais.
Então, até que ponto essa parte de IA, de inteligência artificial, como é que você vai separar isso do trabalho? Não tem como mensurar. É difícil. É muito difícil, não tem como. Então, a gente tem que cuidar das pessoas como pessoas. Como pessoas. Ô, Vânia, aqui a gente está fechando a nossa conversa. E eu vou te chamar para fechar ela, tá? Oh, meu Deus. Agora vem o Vitor trouxe a inteligência artificial, que é outro território que eu não sei se o mundo, o Ministério do Trabalho está pensando nisso também, porque essa inteligência está afetando todas as áreas. Então, eu queria que tu nos dissesse assim, vem essa norma, tu mesmo disse que as empresas não vão ser punidas, tem punições? Eu queria Tem saber. várias, Não. sim. Então, por favor. Tem que ser punido, né? Não Quem sei. adoece os outros tem que ser punido, né? Tá, e como é que Né? faz para mensurar isso e como é que se pune? Qual é a multa Não, da empresa o menor que é dos negligente problemas no é a seu plano de multa, gerenciamento? Vânia. O menor dos problemas é a multa. As empresas que não cuidam, né, do seu ambiente de trabalho já sofrem as consequências disso. Né? Não conseguem reter trabalhador, né? Adoecem trabalhador, tem ação, né, individual ou coletiva por conta disso, né? Tem uma reputação que fica esculhambada. É isso, sabe? Já e, é a assim, ó, e não penalidade. é o problema só da saúde mental, sabe? É de todo o ambiente de trabalho, não pode servir para adoecer, para mutilar ou para matar uma pessoa. Trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Tem que ser É por isso. Então, o ambiente do trabalho, tu tem que te preocupar com isso. Tu não pode estar preocupado só com a produção, só com o resultado. Eu tenho que produzir 14.252 peças. E é isso que vão fazer. Né? Claro, porque senão tu até pode produzir isso, mas daqui a pouco tu tá, sabe? Tu tem que saber que ao momento que tu resolveu virar empregador, porque tu pode não ser empregador, tu não é empregadora, eu não sou empregador, o Gil não é empregador, né? A gente tem outro tipo de responsabilidade. No momento que tu resolveu virar empregador, tu tem essas responsabilidades. Tu tem que preservar a saúde de quem está indo trabalhar. Vânia, eu fico às vezes pensando, eu estava lendo a NR e eu falei assim, mas isso aqui não é atrativo para a leitura. E eu perguntei no meu setor, alguém já leu? Porque assim, às vezes o trabalhador não sabe disso. Ele não sabe que o trabalhador às vezes não sabe que o empregador tem tamanha responsabilidade. A própria NR1 diz isso, diz que o empregador tem que fazer o programa de gerenciamento de riscos e tem que apresentar esse programa de gerenciamento de riscos para o trabalhador. O que isso significa, Vânia? Que a pessoa que trabalha tem que saber a que riscos ela está exposta. Né? Tem que saber que se eu trabalho em determinada atividade, eu posso sofrer acidente por esse motivo, ou eu tenho problema com algum tipo de gás, então eu tenho que usar proteção. A ANR diz que os ambientes de trabalho têm que ser avaliados, né? Tem que identificado esses riscos, feito um plano de ação para eliminar esses riscos e informados os trabalhadores. Porque tem que ser feito também Porque pelo eles têm trabalhador. que... Mas é o exemplo que eu te dei. Na tua casa, quem é que sabe o risco que existe? É tu. Na empresa, quem sabe o risco que existe é o trabalhador. Mas o Ele trabalhador sabe também o tem que risco que existe. querer se apropriar disso. Mas é que ele trabalha num ritmo hoje e essas questões de saúde e segurança não são compartilhadas. Hoje tu pega as CIPAs que deveriam cumprir esse papel, e eu digo que as CIPAs hoje são CIPapel mesmo. Elas só servem para comprovar que existem, porque a grande maioria não faz isso, porque não tem autonomia para fazer isso. Hoje não existe uma preocupação, na imensa maioria das empresas, com saúde e segurança. Existe uma preocupação com produção, eu até entendo. Só que isso vai até a página 2, porque se tu não te preocupar com o ambiente de trabalho, com a saúde, com a segurança, com o bem-estar do trabalhador, tu não vai avançar. Talvez a empresa Né? não ande. Não, e não anda, e as pessoas estão deixando de trabalhar naquela empresa e vão buscar trabalho em outras. Uma vez tu não tinha essa alternativa, Vânia. Quando eu comecei a trabalhar, Gil, né, tu tinha que sair de casa e ir para a empresa e era lá que tu... Né? Agora não, tu resolve ficar em casa, tu vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro ficando em casa, fazendo, né? Ou tu vai virar Uber, ou tu vai virar... vai pegar uma bicicleta, vai ser pedalando. Hoje existem opções de trabalho que não existia. Então, quando o empregador reclama que está difícil conseguir gente, ele tem que pensar por que é difícil conseguir gente. Porque tem alternativas que são mais atrativas. Né? Para quem? As pessoas dizem, o jovem não quer mais trabalhar. Não, ele quer, mas ele quer ter um ambiente saudável. E nisso ele está certo.
Ele não quer ficar 8 horas e 48 minutos num ambiente que degrada a saúde, que degrada a autoestima, que degrada a vida dele. Quem é que quer? Nem sempre é só 8 horas e 45 minutos. E 8. 48. 8 horas e 48 minutos. Gente, estamos chegando ao final da Roda de Saberes, que conversou sobre saúde mental nas empresas. Eu agradeço muito a presença do Vânios Corte, que é gerente do Ministério do Trabalho aqui de Caxias, Silvana Siqueira, gestora na Fusopar e também presidente da RH Serrana, Gilmar Marcílio, nosso filósofo, sempre parceiro. Obrigada, meu colega servidor público também, né? Obrigado. E hoje palestrante, escritor com várias obras, obrigada. Vitor Meregali, da Célise, que continue, né, aí avançando para que a gente melhore ainda mais o ambiente e a saúde nas empresas. Obrigada a esse time todo e a quem está em casa também. Eu agradeço a companhia e peço também dicas. Pode ligar para mim. Liguem ou escrevam. Em horário de trabalho. No horário de trabalho, né? 3066-3979. Ó, o Vânios está alertando no horário de trabalho. Mas não é bem assim, né? Então, mande sua mensagem, sua crítica, que eu vou atender com maior carinho. E agradeço muito a sua companhia. Siga com a programação da TV Câmara Caxias, porque aqui a casa é sua.